Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus e convido a darmos início a mais um programa da síntese da Bíblia. O tema que hoje falaremos é José e seus irmãos. O texto que usaremos para a nossa meditação se encontra em Gênesis, capítulo 45. Leremos os versos 4 e 5. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Na aula passada, vimos como Jacó, que veio a se chamar Israel, tornou-se um testemunho fiel para transmitir aos seus filhos e descendentes as promessas de Deus. Promessas essas que se transformaram no extraordinário e divino projeto da salvação. Hoje, falaremos sobre José e seus irmãos, que representam a última grande história de Gênesis. Nos capítulos 37 ao 50 de Gênesis, exceto o capítulo 38, encontramos a história contada com detalhes da gloriosa experiência de José, que, vendido como escravo em Canaã, tornou-se o mais poderoso governante no Egito. A posição final dessa história em Gênesis é proposital, é profética, pois não há nas Escrituras Sagradas um símbolo mais perfeito e belo do Senhor Jesus do que José. Sob qualquer ponto de vista que observemos a vida de José, o amor que o pai lhe tinha, a inveja dos seus irmãos, seu sofrimento, sua humilhação, sua exaltação e glória, tudo fala da vida e do ministério do Senhor Jesus. Vemos ainda como a fidelidade de José em todo o tempo é profunda e inspiradora, pois mesmo que suas ações com Deus sejam corretas, estas o levam a circunstâncias cada vez mais difíceis e embaraçosas. No entanto, em todas as circunstâncias da vida, quer alegres ou tristes, encontramos José mantendo a sua integridade espiritual e sua inabalável confiança em Deus. Embora os olhos de José não pudessem, na realidade, ver aquilo que hoje nós vemos e que em cada acontecimento que o envolvia, um plano glorioso tinha curso a ser vivido por José e por meio do qual a ordenação das circunstâncias culminaria no bom propósito da vontade de Deus. O aparente mal que ele sofria se transformaria num bem maior. A história de José mostra um novo modo de ação de Deus no mundo, a intervenção direta. A certeza inabalável de que Deus exercia o controle de todas as coisas fazia com que José se mantivesse fiel e obediente às promessas de Deus. Esse foi o segredo que levou José a enxergar além das próprias adversidades e se manter firme. Apesar das enormes dificuldades que ele enfrentou, pôde ver com os olhos da fé, em todas as circunstâncias da vida, que Deus age com sua mão invisível. Que melhor ensinamento nós podemos tomar de tudo isso para a nossa vida? Nós podemos, como José, enxergar além das adversidades da vida e ver a mão de Deus agindo e preparando suas bênçãos sobre nós?
Embora esse mistério tenha sido encoberto a José, ele não reclamou, nem murmurou. Antes, enfrentou os maus tratos e os sofrimentos, sempre confiante na providência de Deus. Entregou-se sempre responsavelmente ao serviço que lhe foi confiado e dedicou em tudo nada menos do que o seu melhor. Assim, José tornou-se um instrumento glorioso nas mãos de Deus, capaz de cumprir com fidelidade todas as funções que lhe foram confiadas. Nós temos em José um exemplo extraordinário de fé para a nossa vida. Em continuação à história de José, vemos nos capítulos finais de Gênesis a migração da família de Jacó para o Egito. Isso também era parte do plano de Deus para a nação de Israel. Os filhos de Israel, eles necessitavam deixar a Palestina temporariamente para se tornarem uma grande nação. A região de Canaã era o caminho para os exércitos das nações do norte e do sul. E, portanto, era uma região perigosa e insegura. Dificilmente os israelitas teriam crescido em número tão expressivo como cresceram se não estivessem protegidos no Egito. Na época do Reino Médio, entre 2100 a 1800 a.C., o Egito era uma terra poderosa e unida, que prosperava sobre um ambiente de relativa paz, sendo pastores de gado uma abominação aos egípcios. Os israelitas foram destinados a ocupar a terra de Gósen, no delta do rio Nilo, uma área propícia para as pastagens. Isso criou naturalmente uma barreira entre os israelitas e os egípcios e permitiu que os filhos de Israel se mantivessem separados dos egípcios, evitando casamentos mistos. Assim, eles puderam manter os laços de separação espiritual como nação eleita. Ademais, a terra de Gósen era uma região constantemente fertilizada pelas enchentes do rio Nilo e pródiga na produção de alimentos. Os detalhes que ilustram biblicamente a vida de José e dos israelitas no Egito são reais e verdadeiros. Descobertas arqueológicas recentes comprovaram que os costumes locais, os nomes das cidades e as pessoas que são mencionadas na Bíblia estão inteiramente de acordo com os relatos obtidos das pesquisas arqueológicas. Em José, nós podemos encontrar uma perfeita semelhança com a vida de Jesus. Sua rejeição, seu sofrimento, o fato de ter sido vendido por seus irmãos, seu glorioso ressurgimento como governador, quando todos julgavam que estivesse morto, e seu maravilhoso espírito perdoador. Esse impressionante paralelismo de função faz de José um dos mais extraordinários tipos de Jesus no Antigo Testamento. Encerramos aqui mais um programa de síntese da Bíblia e convidamos-o para que siga conosco nessa jornada. Que Deus o abençoe.